Quantos aqui já me conhecem? Quantos já conhecem as histórias, os testemunhos? Algumas... Posso? Eu vou repetir, eu acho que uns 2, talvez 1 ou 2 só. Acredito eu. 2, 3, sei lá. Mas o que realmente tem de forte na minha empresa é o que eu vivi com Deus durante esses 30 anos de vida com Cristo. Sabe, tem muita gente lá fora ainda, rodando ainda? Não, tá mais sossegado? Eu acho que nem importa. Cheguei com um espaço. Eu não trouxe nenhum slide. Eu tenho um videozinho aqui, mas eu não quero passar. O vídeo é legal, a filmagem ela é joia, que fixa na mente. Mas o que aconteceu conosco, ou comigo, não foi filmado. Então, não tem como apresentar. Então, vamos lá. Meu nome é Rainer. Eu sou casado com uma mulher chamada Vanilda. É uma mulher, tá, gente? Há 26 anos, a gente tem 2 filhos, o Vitor e o Arthur. O Vitor está formado em engenharia mecânica. Arthur se forma o ano que vem em mecatrônica. E eu não tenho nada com isso, não. Eles que escolheram, eles que quiseram achar essa profissão. Quiseram partir para o mesmo lado que eu trabalho, que é mecânica. Eu tenho uma indústria de máquinas. Está sendo uma grande experiência para nós agora, para mim, trabalhar com o Vitor. Ele chegou todo formadinho na empresa e achando que poderia mudar muita coisa. E, de fato, tem mudado algumas coisas, porque tem sido uma experiência muito nova para mim. Ele vem com umas contas, uns cálculos, e quando ele chega com as contas, eu já fiz a máquina. Porque a minha prática de 30 anos, de fato, não preciso fazer conta nenhuma mais. Eu só olho e falo, bota isso, bota aquilo, e a máquina fica pronta. Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história. Quantos aqui conhecem a minha história de vida? Só o Ricardo, que trabalha comigo na empresa, mas alguns aqui Você também que já morou em Vargem Alta. Bom, então legal. Quase todo mundo aqui não conhece, vai ficar fácil de contar toda a história. Quando eu morava aqui em Vila Velha, eu morei aqui durante muitos anos, eu nasci em Vila Velha. Eu vendia picolé na praia e... Tá jóia, cara. Eu vendi picolé na praia, eu tinha toda uma infância pobre. Meu pai tinha 8 filhos, eu sou o 8º filho. A gente muito pobre. E eu vendia também, catava ferro velho na rua, vendia limão. Então, eu conhecia muito bem a Praia da Costa, só que vendendo picolé. E eu não me vergonho de falar isso, porque era um trabalho digno. Eu sempre trabalhei, sempre. E depois, então, passado um tempo, eu me formei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, ETEFS, com muito sufoco, não porque não tinha nota, muito pelo contrário, eu queria ser o melhor da escola, e terminei entre os 10 melhores da escola, mas porque não tinha dinheiro para ir para a escola, para voltar da escola. Era tudo muito complexo. E, passado um tempinho disso, eu fui para morar em Vargem Alta com meu pai, que já estava morando em Vargem Alta. E aí, eu e meu pai começamos a indústria mecânica de manutenção de máquinas, para mármore, granito, café. E aí, começando essa empresa, a gente foi crescendo. Obrigado, querido. Sem problema. E fomos crescendo, a empresa foi pegando nome, e aí, enquanto essa empresa ia crescendo e pegando nome, aí que vem todas as histórias
do que Deus realmente pode fazer, e aí nesses pontos que eu vou chegar até o final. A gente tem 1 hora e um pouquinho, e eu pretendo contar para vocês algumas dessas histórias que aconteceram ao longo da minha vida. Se você é um homem, uma mulher aqui que tem uma empresa voltada para a vontade de Deus, então você vai acreditar no que está falando lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A segunda parte é mais interessante, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, mas como saber o propósito? Queridos, não tem outra forma a não ser perguntar para o dono do negócio se eu estou no rumo certo, no caminho certo, fazendo a coisa certa, se é isso que ele queria e se o meu propósito está certo. Meu propósito está certo? Então vamos lá. Deus te chamou para viver uma aventura com Ele. Eu não tenho como falar de sobrenatural sem falar de Bíblia, tá bom? Então, quem não acreditar aqui vai se complicar comigo e eu com você. Mas vamos lá. Em Lucas 10, de 1 a 4, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ontem o Paulo Oliveira falou desse versículo, só que em Mateus, mas é o mesmo. Rogai, pois, Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis nem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Interessante que a palavra não fala que vai mandar ovelha, vai mandar cordeiro, filhote de ovelha. Rapaz, nesse Brasil de hoje que a gente está vivendo, gente, a gente está mais do que cordeirinho no meio de lobos. Então você foi chamado a viver uma aventura com Deus. Todos nós somos chamados a viver uma aventura com Deus. Se você vive essa aventura sem Deus, ela é muito mais difícil de se levar, porque nós precisamos do sobrenatural de Deus sobre nós. Eu preciso. Eu vou dizer para vocês aqui algumas histórias que vão falar, é Deus ou nada, e é verdade. É Deus ou nada. Deus quer te levar a viver o sobrenatural dele. Vocês conseguem entender isso? Cada um de vocês tem um chamado a viver uma história com Deus. Todos nós temos. A gente nasceu assim. Deus te fez, te criou e falou, você vai viver uma história comigo. Só que nós levantamos de manhã preocupados com os nossos negócios e esquecemos de perguntar ao dono do negócio o que ele quer que eu faça nesse dia ou naquele dia. Eu, quando conheci Jesus, em 1988, foi quando de fato eu comecei a crescer. Naquele tempo eu tinha uma empresa muito complexa, uma empresa não crescia, a empresa não saía do lugar, também não tinha ajuda de ninguém. E um dia, conversando com um irmão chamado Toninho, eu quis ter uma consultoria com ele, é muito bom nisso, e ele me falou assim, como anda a sua empresa? Quanto que você ganha por ano? Eu falei, mais ou menos tanto. E ele disse, quanto que você tem de gasto com funcionário? Só tinha um, mais ou menos tanto. Quanto que a sua despesa, blá, 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 mais ou menos tanto, eu não sabia dizer. Enquanto eu falava, ele anotava num guardanapo, sentado numa mesa. E aí, quando eu acabei de conversar com ele, pegou o guardanapo, virou para mim assim, estava desenhado um painel de um carro. Ele desenhou um painel de um carro, um velocímetro, colocou um contagiro, colocou um combustívelzinho, uma roda de combustível, um tacômetrozinho. Ele falou, isso aqui é a sua empresa, Rainer, está na tua frente aqui. Eu falei, legal. O que é isso? Eu fiquei irritado quando eu vi aquilo lá, na verdade, porque eu achei que ele estava anotando os meus dados. Aí ele falou, essa é a sua empresa. Aquela curva ali na frente, você pode fazer ela no máximo a 60 km por hora, mas seu velocímetro está marcando mais ou menos. Se você passar naquela curva ali 80, você pode tombar. Se você passar 40, está devagar demais, alguém te ultrapassa. Como o seu velocímetro marca mais ou menos,
Você ou vai ser ultrapassado, ou vai tombar. Então ele me deu a primeira frase na minha vida que mudou a minha história de vida. Ele disse: potência não é nada sem controle. Isso, amados, Deus usou um homem para falar comigo. Potência da sua empresa, você é um cara que tem potência. Não é nada se você não tiver controle. É uma Opala de 6 cilindros com pneu careca. Compreende isso? E fino, de Fusca ainda. Em 1994, eu construí a primeira máquina para mármore e granito. A primeira máquina era uma politriz, e essa politriz eu fiz porque a gente tinha máquinas importadas da Itália, eram máquinas pesadas, que machucavam as pessoas, e muito ruins. E eu sempre penso, quando eu faço máquina, quando eu faço um projeto, eu faço pensando nas pessoas, pensando em gente. Eu sempre quero ajudar alguém. Quando eu dou uma solução numa máquina, eu dou uma solução para um problema de um cliente. O dinheiro, ele vem de forma natural. Então, quando eu fiz essa primeira máquina aqui, não sei se vocês conhecem esse testemunho dessa máquina, essa primeira máquina. Quantos aqui conhecem? Rapaz, eu vou contar tudo, velho. Ninguém conhece? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa máquina eu fabriquei, gente, eu fabricou a primeira máquina, e meu pai, e era uma politriz de chapa, e quando eu vendia para o meu primeiro cliente, ele comprou essa máquina, colocou essa máquina para trabalhar, e essa máquina deu muito problema, porque era uma máquina muito ruim. Ela puxava o operador, muito bem acabada, mas ela puxava o operador e o cara não conseguia trabalhar, e a gente não tinha grana para refazer o trabalho, e o meu cliente pegou aquela máquina e colocou dentro do meu galpão. O galpão da Sorte era isso aqui, ou menos que isso, é onde o Ricardo trabalha hoje. Não, aqui é bem menor do que onde o Ricardo trabalha. O Ricardo hoje era a segunda empresa. Bem menor. E eu falei o que fazer. E meu cliente falou comigo: Rainer, ou a máquina, ou o dinheiro da máquina. E eu não tinha o que fazer, gente, porque eu não tinha dinheiro e nem capacidade para refazer aquilo. Então eu fui para minha casa e comecei a orar, e orei um dia, 2, e no segundo dia, pela manhã, eu tive uma visão. Eu vi uma planta de uma máquina, eu vi papel vegetal, canetinha azulzinha, não sei quantos aqui lembra da canetinha azulzinha, papel vegetal, aquelas plantinhas, eu desenhei naquilo, e eu vi, e tinha que dar um corte no meio da máquina, uma parte da máquina tinha que levar um corte, 300 e tantos milímetros, do centro do eixo até naquele corte. Eu vi aquilo, e eu acreditei, e eu fui lá de manhã cedinho na empresa, 6h30 da manhã, peguei um maçarico, eu mesmo, e cortei a máquina naquele ponto, conforme a visão de manhã. Eu vou falar para vocês que tem que ter muita coragem e fé para fazer, porque você cortar a máquina de um cliente, que já não era mais tu, que estava paga, porque você viu uma planta. Ok. Meu pai chegou lá pelas 7 um pouquinho, e quando ele viu a máquina cortada, ele ficou louco. Depois que você ficou crente, você ficou doido, que não sei o quê, e ficou muito irritado comigo, não é assim que se resolve as coisas. Eu falei: pai, não tive uma visão, que visão que nada, esse negócio é baleba, não sei o quê. E aí ele foi embora para casa dele muito irritado, e eu permaneci naquela visão, montei a parte que tinha que montar da máquina, refiz o trabalho, mandei meu cliente pegar a máquina, ele pegou então a máquina e levou de volta para a empresa dele. Só que nenhum funcionário dele queria botar a mão na máquina, porque ela machucava eles, ela puxava o operador para lá e para cá, a máquina não parava. Então eu peguei e fui lá, muito forte, né, e tal. Na época, então, eu tinha 45 quilos. Falou: vou tentar. Quando então eu peguei, liguei, eu parti o motor de 15 cavalos, começou a girar satélite de 100 e tantos quilos, e quando ela tocou na chapa, ela começou a puxar de forma louca. Falei: meu Deus, quem segura isso? E aí, quando ela começou a puxar, então eu fui numa outra chave, toquei, e aí aquele corte, no momento em que eu toquei na segunda chave, ela abriu. Quando aquele corte abriu, tinha uma parte em cima ali, aí ela equilibrou e ficou paradinha.
Então eu empurrava a máquina para lá e soltei a mão da máquina, deixei ela parada. E nesse momento a empresa ficou conhecida, daí para frente, como uma empresa que vendia tecnologia. Tecnologia que veio do céu, gente, porque eu não tenho a mínima capacidade, até hoje eu não tenho. Então, esse é o primeiro testemunho, e esse testemunho fez com que a empresa crescesse. A Sorte hoje, ela é uma referência nacional de máquinas para mármore e granito. A gente é o alvo a ser batido, todo mundo quer bater na Sorte. A Sorte cresceu e a gente gera hoje 60 empregos diretos e muitos indiretos. A gente terceiriza muita coisa, muitos indiretos. E essa empresa cresceu com um foco em gente, pensando em gente. Ganhar dinheiro foi só um fruto de um bom trabalho visando ajudar alguém. 100% dos meus projetos são para solucionar algum problema. Como eu disse no início, vou repetir agora, a forma que você vai fazer com que Deus possa trabalhar junto com Ele é saber o que Ele quer do seu negócio. Esse é o grande segredo. É orar pelas manhãs e perguntar: Deus, você é dono desse negócio, você é dono do meu trabalho, do meu tempo, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu faça? Tem uma história que uma vez um vendedor de sapatos foi mandado para a China, e quando esse cara chegou na China, ele viu lá que ninguém usava sapatos. Não sei se vocês conhecem essa história. Ele viu que ninguém usava sapato lá. Ele falou: rapaz, ninguém usa sapato aqui, que eu vou fazer aqui. Falou: o pessoal me traz de volta, me manda de volta para o Brasil, porque eu não tenho o que fazer aqui. Ninguém aqui usa sapato. Ok. Trouxeram o cara de volta e mandaram outro cara. O outro cara chegou lá e olhou e falou assim: gente, manda para cá uns 3 contêineres de sapato. Ninguém tem sapato que vou vender, é muito sapato. Depende da forma que você enxerga. A forma que você enxergar é o que vai determinar o seu próximo passo. Estamos num país vivendo uma crise hoje? Estamos, mas você vai ficar se lamentando por causa da crise? Ou você vai tomar um passo à frente e vai enxergar de uma forma diferente? A forma que você enxergar é a forma que vai dar o seu próximo passo. Se você der o seu próximo passo em Deus, show, fez a vontade dele. A palavra diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Bom, mas se a luz que é em ti for em trevas, que grandes trevas serão. Semana passada um funcionário meu, eu estava andando pelo quarto galpão e andando assim no canto assim, e aí ele me parou, ele estava preocupado com o emprego dele. Ele falou: Rainer, como é que você faz, cara, nesse país de crise? Como é que a gente está vivendo aqui? Como é que você vai tocar isso aí? Você não fica preocupado? Então eu disse para ele assim: cara, Deus conhece pelo menos umas 10 mil pessoas que querem comprar máquinas para mármore e granito. É simples, é só ele pegar algumas dessas pessoas e botar em contato com a minha empresa. Gente, isso não facilita muito? Ou não é assim? Ou é assim, gente, ou não é nada. Dá para entender? Eu já saí totalmente fora do meu esquema aqui, mas não tem problema. A vida com Cristo é tudo, ou é nada. Você vem desengraxante, não é isso? Mas você falou agora que era um cara ali. Não tem só olho grande não, Paulo, ele também é boa, ouve pra caramba. Quantas pessoas nesse país precisam de desengraxante? Milhares. Eu preciso. Minha empresa compra uns, eu vi já no xerifado, uns vários barris branquinhos assim, grandão. O que é para Deus pegar a minha empresa e botar em contato contigo? Ou pegar você e pôr em contato com a minha empresa, com alguém lá? É nada? Mas e quando você pega o carro de manhã para vender seu desgraxante, o que você faz? Você fala: Deus, me leva para onde quer que o Senhor queira me levar,
Eu quero ser útil a ti de qualquer forma. O desengraxante é só um detalhe. Não é nada, é um detalhe. Aí a coisa acontece. Eu vou contar para vocês alguns testemunhos que mudaram a minha vida. Eu não quis focar na minha história, mas eu, há pouco tempo atrás, fui visitar um cliente ali em Cachoeira e ele começou a contar a minha história. Olha que barato. Ele começou a contar a minha história. Ele falou bem assim: rapaz, eu ouvi uma história muito tempo atrás, 18 anos atrás, lá em Nova Venécia, e a história é assim, 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 assim. É sua história mesmo, Ana? Isso foi verdade? Eu falei: foi. Foi você que me contou? Foi, há 18 anos atrás. Olha como que fica um testemunho na cabeça das pessoas, gente. A sua história de vida, ela é muito mais importante do que o negócio que você faz. A sua história com Cristo, com Deus, é isso que realmente importa para o Senhor. É o que você vai levar. O resto são detalhes. O Ricardo fornece esse almoço para a minha empresa, todo santo dia. E muito bom, por sinal. O cara é muito bom cozinheiro. Os empregados adoram a comida dele. Mas ele faz com carinho. Ele leva, ele faz, ele serve, bota lá aqueles negócios, como é que eu não falei? Reixou. Beleza. É bacana, isso é François. Aí os caras vão e comem. É o carinho que ele faz, é o testemunho de vida que fala mais alto. Há muito tempo atrás, essa minha primeira história é a história do velhinho. Eu tenho que contar essa, não adianta, sem contar essa daqui não dá. Quantos conhecem a história desse velhinho aqui? Fomos para São Paulo. Caramba, vou deitar o cabelo aqui, velho. Ninguém conhece. Tem muita história. A gente tem que parar, é meio-dia isso. Bom, vamos tocar. Essa história do velhinho para mim foi fundamental, porque eu aprendi a ter fé com ela, acreditar que Deus pode fazer. Eu e o Vasney estávamos indo para São Paulo. Naquela época o Vasney comprava borracha, livro, cadernos em São Paulo. E a gente estava numa Kombizinha diesel. E o Vasney dirigindo o carro, do lado dele, a Kombi era um furgão, tinha só aquele banco da frente. E aí chegou em Campos, aliás, bem antes de Campos, tinha uma reta, a gente tinha acabado de cortar uma carreta para trás dela, um século. Quando acabou de cortar a carreta, um senhor, na beira da estrada, não tinha nada, só tinha mato, ele vai e faz sinal para o carro parar. E o que é mais louco ainda, o Vasney para 50 metros à frente, porque até parar, né? Uma Kombizinha diesel correndo, imagina. Vem Vasney de ré. Eu falei: Vasney, você ficou louco, você conhece o senhor? Eu falei: não conheço. Mas ele pediu para a gente parar. Quantos aqui parariam? Porque eu não pararia. Você numa reta, indo para o Rio de Janeiro, do nada, aparece um senhor que você nunca viu na sua frente, no acostamento, e pede para parar. Aí o Vasney para, aí perguntou: o senhor só está indo para onde? Ele falou: estou indo para o Rio, para minha casa. Aí o Vasney: tá, tudo bem, entra aí então. Aí eu saí do carro, ele entrou, ficou no nosso meio, e começa o senhor a contar a história dele. Eu estava agora há pouco lá na casa da minha filha, e ela está passando necessidade, vim visitá-la, e tudo que eu tinha no bolso eu dei para ela, tudo. Eu não tenho um centavo no meu bolso, dei tudo para ela. E Deus falou comigo: olha, pode ir para a pista, que quando vier um carro amarelo, faça sinal que tem 2 santos lá dentro que vão te levar na sua casa. E quando eu vi esse carro, eu falei: é esse carro. Eu fiz sinal e você parou, e estamos indo para minha casa. Eu falei: gente, isso é fé, velho. Eu queria ter essa fé, eu era bem recém-convertido. Eu falei: eu quero ter essa fé, eu quero ter essa coragem desse cara. Eu quero viver isso sobrenatural, eu quero viver essa aventura com Deus. Eu quero essa aventura para mim. Eu queria muito aquilo. E então ele começou a contar a história dele, de que ele não tinha dominação, que ele vivia segundo o que Cristo queria que ele vivesse, e ele foi tocando a vida ali e tal, contando. Daqui a pouco ele dormiu. Quando ele dormiu, o Vasney entrou assim numa curva, e tinha um caminhão cortando o outro, temos de cara com 2 caminhões, e não tinha muito o que fazer. E não sei por que ele acordou, não fizemos barulho nenhum, ele acordou e já repreendeu aquilo, e nós passamos, nós 3, o Vasney conseguiu jogar o carro no acostamento, subiu no acostamento, desceu, passamos. Nada aconteceu. Ele viu aquilo? Eu falei: nossa, vi. O velho volta a dormir de novo. Paramos no posto de gasolina, um pouco antes do Rio de Janeiro. E eu falei: o senhor pode ir lá comer. O senhor pode ir lá e... Ele estava com fome, já era tarde, a gente tinha almoçado, ele não. O
Você pode ir lá pegar comida lá que o Vasni paga para você. Eu não, que não tenho dinheiro, mas o Vasni paga. Você pode ir lá comer. Aí, quando eu cheguei lá, e foi na frente, quando eu cheguei lá, ele estava sentado, assim, na escadinha, assim, da lanchonete, comendo um pão seco, sem manteiga, e um copinho d'água. E quando eu vi aquilo, quando eu vi aquela cena, perdão, quando eu vi aquilo lá, eu falei, gente, que humildade desse senhor. Eu falei, não, o senhor vai lá comprar, o senhor vai, pega lá uma coxinha, pega lá café com leite. Ele falou, não, de jeito nenhum. Ele falou, para mim hoje, manteiga ou café com leite é luxo. Aí aquele cara levantou e entrou na Kombi de novo. E ali eu aprendi humildade, sabe? Gratidão a Deus. Por tão pouco, ele estava tão grato. Bom, e fomos seguindo viagem. Quando passamos a ponte Rio-Niterói, tinha um trânsito muito louco. O Vasni resolveu então entrar para a direita, nos quarteirões daqueles. E quando o Vasni entrou para a direita, num quarteirão, tinha lá uma retro cortando a rua, não tinha como entrar, passar. Bom, e agora? O Vasni manobra, a Kombi passa por outro quarteirão. E nesse outro quarteirão, o velho calado, ele não abria a boca. Foi andando assim e tal, daqui a pouco ele fala bem assim, aí para o carro. Aí o Vasni parou o carro, por quê? Ele abriu a porta do carro, saiu, abriu um portão de uma casa, falou assim, bora nessa casa aqui. Qualquer coisa, só vim aqui. Gente, nós deixamos o cara na porta da casa dele. Ele não pediu nada, não falou vira para a esquerda, para a direita. Ele calado, nós levamos esse cara na porta da casa dele. Para mim foi fantástico essa história, eu vivi isso porque Deus queria me dizer, tenha fé, acredite. Se você estiver dentro dos meus planos, dos meus caminhos, eu vou fazer você voar. Então, Deus tem muita vontade, queridos, que vocês vivam o sobrenatural dele. Deus tem muita vontade que vocês tenham aventuras com ele. A cada dia nós temos uma aventura a viver com Deus. A cada manhã você tem uma aventura. E é muito boa essa aventura. Eu vou contar uma outra agora. Em 2012, agora há pouco tempo, 2012, um empregado chegou para mim, aliás, de manhã cedinho lá que eu acordei, a Vanilda falou comigo, Rainer, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinha muito sangue na empresa. Gente machucada, gente morta, e tinham 4 pessoas machucadas e sangue na empresa. Falei, nossa, tá bom. E quando eu cheguei na empresa, um funcionário ia falar comigo, Rainer, a minha vizinha me acordou às 6 da manhã de hoje, disse que teve um sonho com a empresa terrível. Está lembrado disso, Ricardo? Teve um sonho com a empresa terrível, que 4 pessoas se machucavam, tinha muito sangue, tinha muita coisa acontecendo na empresa e tal. Eu falei, é mesmo? A Vanilda também teve um sonho, 2 sonhos. Daqui a pouco veio o Marquinhos, um irmão, um funcionário também, chegou e falou, Rainer, a Raquel, minha esposa, teve um sonho essa noite com a empresa, que pessoas se machucavam na fábrica e ela teve uma visão clara, foi um sonho muito claro para ela, acordou assustada. Eu falei, ok. Na reunião que eles fazem pela manhã, lá embaixo, todos os funcionários que querem participar, a gente sempre pergunta para um funcionário para outro se ele tem alguma necessidade, precisa de alguma coisa. Então te ora, ajuda, abençoa, faz alguma coisa acontecer ali. Nesse tempo, contaram esses sonhos. Tiveram esses sonhos. E aí, quando foi até meio-dia, tudo bem. E quando deu 1 da tarde, um pouquinho da tarde, eles repreenderam e tal, a questão do sonho. O quarto galpão, é um galpão grande, um galpão... Os galpões têm 100 e poucos metros quadrados cada um. O quarto galpão, 1.000 e poucos metros cada galpão. 1.000. O último galpão. 2 pontes para 15 toneladas, estavam levantando uma máquina Breton, uma máquina italiana,
de 25 toneladas. Então tinha ponte sobrando à vontade. 2 de 15 para 25, fichinha. Levantou a máquina e, quando eles andaram com a máquina um pouco para frente, o galpão era novo, bem novo, recém-construído. Quando eles andaram com a máquina para o lado um pouquinho, as 2 pontes caíram. As 2 pontes caíram, com a máquina e tudo. Eu tenho um vídeo aqui das pontes caindo, porque a câmera de segurança filmou. E os 4 funcionários que estavam ali mexendo com essas máquinas, nesse exato momento, um funcionário veio conversar comigo, o outro saiu do meio das pontes e foi para o canto, não sei por que cargas d'água, e o outro, o Roninho, ficou de frente aqui, só que no outro, no sexto, no quinto galpão, ficou do lado de fora assim, e quando caíram as pontes, não machucou ninguém, gente. Ninguém. Mas vocês têm noção do que é 2 pontes de 15 toneladas cair com uma máquina de 25? Os galpões ficaram vibrando durante uns 5 minutos. Dando ressonância entre eles. Aí eu pergunto para vocês. Bom, se Deus sabia que ia cair, por que deixou cair? Uai. Se tem uns sonhos e não cai, mentira. Entende? Mas teve sonhos, Deus falou, vou deixar cair. E caiu. Sabe por quê? Porque Deus nos mostrou, mostra para cada um de vocês, de que gente é mais importante que coisa. Eu estava nos Estados Unidos uma vez e um cara veio falar comigo isso. Ele falou, Rani, eu vou te falar uma frase aqui, guarda para você. Ele falou, gente é mais importante que coisa. Cuidado para você não usar pessoas para conseguir coisas. Porque pessoas são para serem amadas e coisas para serem usadas. Guardaram? Pessoas são para serem amadas e coisas para serem usadas. Conheço também uma história de um mineiro uma vez que conseguiu comprar um carro e precisava de ir para um retiro. E ele falou, no meu carro eu não boto mais de 3 pessoas. E quem quiser vir comigo vai ter que pagar o combustível, na época era álcool. Porque Deus que me deu esse carro, eu tenho que cuidar dele. Muito bom. Teve um irmão lá, um mais fortinho, falando, eu vou com você então e pago o seu combustível. Beleza. Entraram os 2 no carro, vieram, meu carro também tem um som maravilhoso, não sei o quê. Não, toquei. Não trouxe ninguém. Veio só ele e esse outro irmão. Uma determinada curva lá, ele perdeu o controle, tombou o carro. Acabou o carro dele. E o álcool ficou pingando na cara dele. O combustível do carro ficou pingando na cara dele, ele quebrou o som completamente com o joelho. Interessante, né? Quando eu tinha um Passat velho, eu tinha um Passat de 78, 79, quando eu comprei no ferro velho para trabalhar, comprei e montei esse carro, há muitos anos atrás. E esse carro tinha tinha 4 pneus muito careca. À noite saía fagulho dos pneus. Alguém já conhece isso, já viu? É bonito de ver, cara. Bonito, sai um foguinho nos pneus assim, é bacana mesmo. Hoje daria uma onda isso aí, quase neon. E eu colocava 7 pessoas nesse carro, 8 dentro desse carro. No que coubesse, no porta-mala, no teto, para poder ir para as reuniões em Caxetá-Mirim. São 38 quilômetros da minha casa até lá. A gente foi e voltou várias vezes. Nunca aconteceu nada. Nunca furou um pneu sequer. Nunca. Uma vez, fomos eu e Ivanilda de moto, mais Marivado, a gente estava em 2 motos. Dessa vez a gente foi à noite. E na volta, acabou a gasolina da minha moto. E no início da Serra de Sotua, né, uma serra muito pesada que tem. E acabou o combustível. Eu falei, Deus, olha só, a gente foi para uma reunião em Cachoeiro. A gente foi aprender de ti mesmo. Então, eu não tenho como chegar em casa, não passa um carro naquela pista. E a gente tem que ir embora, eu tenho que ir embora. Ainda faltam mais de 20 quilômetros, tem uma serra imensa para subir aqui ainda. Então, eu tive uma ideia fantástica. Eu abri o tanque da moto, eu soprei no tanque da moto, fechei o tanque e falei, essa moto vai pegar e eu vou até em casa. E não foi.
Quanto acredita nisso aqui, gente? Eu não tinha bebido nada, não tinha nenhum vaporzinho de álcool na minha boca, não. Eu, Evanilda, Marivalda, fomos até na minha casa com um sopro no tanque da moto. Eu subi uma serra de 600 metros de altitude, fui subindo até Vargem Alta. E no outro dia de manhã eu peguei a moto, ela estava com um filtro completamente seco, combustível zero. Deus quer te levar, gente, nessa experiência, nessa aventura. Acredite nisso, viva isso, passe por isso, isso te engrandece. Esses testemunhos aqui estão enchendo vocês de fé, não estão, não? Estão enchendo de fé. Vocês estão pensando assim: poxa, agora eu vou orar mais, eu vou clamar mais, eu vou falar com Deus, o que você quer que eu faça hoje? Mas se o seu propósito estiver certo, o seu propósito é ajudar alguém? O seu propósito é fazer alguma coisa para alguém? Deus move todas as coisas para você fazer, está no caminho certo. Vou contar um outro testemunho. Há uns aninhos atrás aí, eu estava com uma caminhonete alta, um Sorrento. Eu deixei ela no aeroporto de Vitória, fizemos uma viagem para a Argentina, voltamos. E quando eu voltei, eu peguei esse carro de manhã, era umas 10h30 da noite por aí, quase 11 horas. E eu estava bem, dormi no voo todo para variar. E eu falei: eu vou pegar esse carro e vou para casa, gente, vamos embora. Então eu, Vanilda, e atrás de mim o Zé e a Silmara. A Silmara não era convertida ainda, ela sentou do lado no banco do carona, no lado direito. E eu vim passando todos os sinais fechados. Sinal fechado, devagarzinho, passado. 11h30 da noite aqui em Vitória, eu não sei quantos fazem isso, mas eu fiz. Eu não costumo parar. Vou devagarzinho, olhando e passo. Só que na pista, na BR-262, quando chegou lá em Domingos Martins, todo mundo deve conhecer onde quer, tem 2 semáforos, tem um e depois tem um segundo. Eu passei no primeiro mais ou menos a uns 120 e fechado. E o segundo também estava fechado, já era meia-noite cacetada já. Quando eu fui passar, um motoqueiro resolve atravessar. E aí eu freiei o que deu, mas não deu. Eu bati nele, eu peguei na roda da frente da moto dele assim, ele bateu, saiu. Quando eu olhei para o retrovisor, ele estava caindo ainda. Eu falei: meu Deus, o que foi que eu fiz? Tinha uma chuvinha fininha caindo. Onde apareceu aquele cara também, gente? Um motoqueiro, 1h da manhã, pelo amor de Deus. Aí parei o carro, voltei. E aí eu fui lá acudir o cara e tal, e aí junto de gente, pouca gente, mas juntou. Tinha um policial rodoviário federal logo na frente, a 100 metros de distância. Veio, e quando eu cheguei, que eu vi o cara no chão, ele estava deitado assim, em cima do canteiro. Ele foi para cima do canteiro. E a perna direita dele, o pé estava ao contrário, estava assim para baixo, assim, em relação ao outro, e tinha uma ponta aqui assim, tinha não sei o que era aquilo, tinha um negócio aqui assim, e o pé invertido. Aí o policial falou assim: olha, esse cara tá mal, esse cara não tá ruim, velho, não vou mexer com esse cara não, chama o corpo bombeiro. Aí eu peguei meu celular e chamei o corpo bombeiro. Aí ele falou: tá com fêmur perdido fraturado, quebrou o fêmur. Aí o cara do corpo bombeiro veio. Quando o pessoal do corpo bombeiro estava vindo ainda, eu tive uns 5, 10 minutinhos ali, eu ajoelhei do lado daquele cara, e a Silmara e o Zé, que estavam comigo, e a minha esposa, viram o que eu fiz. Eu ajoelhei e falei: Senhor, dificilmente eu peço alguma coisa para mim e para você, mas dessa vez, me quebra o galho aí, velho, porque se esse cara morrer, eu tô errado, o sinal estava fechado, eu tô errado. Se esse cara morrer, vai me complicar muito durante muito tempo, e eu me quebra essa daí. Nem deixa ele morrer, nem aconteça nada, que eu quero que esse cara fique curado. Vai lá, me quebra essa daí. E a Silmara me ouviu orando dessa forma aí, com simplicidade com Deus, com liberdade de expressão com meu pai. E o corrombeiro veio, abriu a calça do cara assim e falou: rapaz, o cara tá ruim, tá com a perna, faturou o fêmur da perna direita, e vamos levar o cara embora. Aí botaram o cara na máquina, negócio todo e tal, e foram embora.
Quando eu fui fazer lá o meu laudo para esse policial que já estava lá na hora, rodoviária federal, ele fez um teste de bafômetro em mim. E não tinha nada. Lógico, estava 0-0. Aí ele falou assim, como é que foi o acidente? Eu tenho que anotar aqui. Eu falei, eu vim de Vitória agora, e eu estava correndo a mais da velocidade permitida, o sinal estava fechado, eu bati no motoqueiro. Ele falou assim, nunca você fala um negócio desse. De jeito nenhum. Você não pode falar isso. Você não pode, eu não vou colocar aqui no laudo. Falei, cara, essa é a verdade. E eu estou te contando a verdade. Eu estou errado. Eu atropelei o cara, ok? Sinal fechado, o cara estava correto. Sinal fechado, correndo demais, eu atropelei o cara. Essa é a minha história. Coloca aí, por favor. Olhou para minha cara assim e colocou. Beleza. Aí chegamos em casa lá pelas 4 da manhã, passava aquele negócio todo, meu carro ainda estava andando ainda, eu arranquei uns pedaços dele da frente ali, resumo, fui embora. Quando eu cheguei em casa, a gente dormiu, e de manhã cedo eu comecei a procurar o cara. Minha irmã é médica, eu perguntei, Juju, onde é que eu posso achar um homem desse, que eu atropelei, em que hospital? Ela liga para esse hospital. Aí liguei para o hospital, ele não estava, liguei para o hospital, não estava. Ela falou, se você não encontrar, então ele está no IML. Eu falei, vai, não faz isso. Assim você me machuca. Mas aí eu liguei para um hospital ali de perto, ali mesmo de Domingos Martins, um hospital bom ali. E aí a menina da recepção falou, não, entrou sim, entrou com essa madrugada aqui, um rapaz com o nome tal, tal, tal. E a médica quer falar com alguém conhecido dele. Eu falei, tá bom, passa para a médica. Aí passou para a médica. Aí a médica falou comigo assim, olha, entrou um rapaz que essa manhã aqui, foi que eu atendi ele, com fêmur fraturado, estava muito mal, e como ele estava alcoolizado, eu não pude fazer muitas coisas, esperei um pouquinho. Mas às 6 da manhã, esse cara levantou da maca e foi embora para casa andando. É isso mesmo, gente. O cara levantou da maca às 6 da manhã e foi para casa andando. E aí eu tinha o celular dele, liguei para ele. Falei, cara, aí tá, me identifiquei. Eu sou o Caio, que bateu em você ontem à noite, que negócio todo, blá, blá, blá. Como é que você tá? Ele falou, tô bem. Machucado? Ele falou, nenhum. Nada? Ele falou, rapaz, não tem um arranhão. Ele falou, não tem um arranhão, nada. Eu tô andando para minha casa. Aí ele falou, só que eu vi minha moto tá destruída. E tava mesmo. A roda da frente sumiu. Telescópio, motor, arranquei tudo. Ele falou, não tem nada, não tem uma dor, nada, nem um arranhão, estou indo embora para casa. Falei, cara, sua moto vai ficar despreocupada, você vai ganhar uma 0, fique em paz. Gente, esse é o nosso Deus. Amém? Então, vamos lá. Ou eu errei no diagnóstico, o policial errou no diagnóstico, o cara do médico corrompeiro errou no diagnóstico, a doutora errou no diagnóstico. É possível. É possível. Ou Deus realmente fez um milagre aí. Eu fico com a segunda hipótese. Espero que vocês também. Amém? Quando a Silmara viu, ela viu o cara machucado no chão, o cara bateu, ela foi do lado dela, o acidente. Aí ela falou assim, não, para mim não dá mais, eu me rendo. Então a Silmara então tomou uma postura de batismo, se converteu, é uma irmã preciosa ela hoje, dona de uma escola grande. Por quê? Porque Deus se interessa com gente. Deus se importa com gente. Se o seu negócio é voltado, se o seu pensamento, seu trabalho, a se importar com gente, as coisas simplesmente acontecem, queridos, naturalmente. O sobrenatural de Deus está a seu favor, é óbvio, desde que você esteja no propósito dele, é óbvio. Se você compra um carro e diz, esse carro Deus me deu, ninguém vai andar nele, só eu, que propósito tem nisso? É coisa servindo gente? É assim que tem que ser, não gente servindo coisa. Está errado. É um pensamento errado. Outra coisa é, se você crê de fato que Deus está na frente do seu negócio, então seja sincero. Seja honesto, fale a verdade, diga a verdade. Esses dias eu vendi uma máquina grande para um cliente grande, ali de Bairro de São Francisco, eu acho que não sei quem conhece aqui, é Thor Granitos. O ano passado foi isso, uma empresa bem grande.
Eu vendi uma máquina para ele que a máquina não rodou direito. Foi eu que desenhei, redesenhei aquela máquina para eles, próprio específico, para eles, um desenho novo, e não rodou bem. E eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, tudo bem que eles me pediram para fazer uma coisa e estavam fazendo outra, mas não tem problema. Eu mandei uma carta para o dono da empresa, dizendo para ele: perdão, meu nome é Rani, proprietário da Suarte, eu errei nessa conta, eu errei nesse cálculo, eu subestimei a sua empresa, me perdoem, me dê pelo menos 3 meses para refazer um novo produto e você não vai ter nenhum custo com isso. E a máquina ficou rodando assim mesmo. Ele pegou essa carta e fez dela um estudo com os funcionários dele lá. Olha que coisa interessante. Esse ano agora na feira de Los Angeles, eu estava lá, de Atlanta. Eu estava nessa feira de Atlanta e ele estava lá, o dono dessa empresa. Ele quis muito me conhecer pessoalmente. E quis muito ficar meu amigo. Tanto meu amigo que me manda WhatsApp de videozinhos, de coisinhas assim. Porque eu fui verdadeiro com ele. Nós jogamos fora uns 200 conto, mas faz parte. Seja verdadeiro, seja sincero, seja real. Amém? Fale a verdade. Na empresa a gente tem 2 regras básicas para qualquer um que entra lá. A primeira regra básica é: fale sempre a verdade. E a segunda regra básica é: todo mundo é igual. Pode entrar aqui o cara vendendo morango, vai muita gente vendendo morango lá, como pode entrar aqui o dono da maior empresa desse país, não interessa, vai ser tratado exatamente igual, com o mesmo carinho, com o mesmo jeitinho, porque gente é para ser amada. Gente, amar gente. Deus quer que você ame pessoas, cuide de pessoas. Compreendem isso? Diga a verdade sempre. O telefone toca, recepcionista atende. Quero falar com a Rainer. Beleza, ela liga para mim: Rainer, tal pessoa quer falar com você. Eu não quero falar com ele agora, não posso, beleza? Beleza. Ela vai e diz para ele: olha, ele não pode falar com você agora, não está podendo, não quer, beleza? Liga mais tarde. Está resolvido, gente. A dica: não estou. Como assim diz que você não está? Quando eu era criança, minha mãe falou, tinha um pessoal, uma mulher batendo na porta lá da minha casa, lá que ele vendeu umas panelas, uns trem. Ela falou: Rani, vai lá e fala com a mulher que a gente não está em casa, não. Eu falei: beleza. Cheguei para a mulher, eu lembro direitinho, eu era criança, mas eu lembro, minha mãe me conta essa história até hoje. Eu cheguei lá e falei com a mulher bem assim: mamãe disse que ela não está em casa. Está resolvido o problema. Seja sincero, Deus vai te honrar. Seja verdadeiro. Se você errou, reconheça: eu errei. Certo? As pessoas se sentem seguras quando você é verdadeiro com elas, ainda que você sofra um dano. Faça isso. Há 2 meses atrás eu estava na Bolívia. Eu fui visitar uns clientes que eu tenho lá, não conhecia, os caras queriam me conhecer também, acabei indo. E quando eu acabei de conversar com eles e tal, que eu saí lá da empresa do cara, eu peguei o avião e vim. Não sei quantos já conhecem aqui a Bolívia. O aeroporto lá em Santa Cruz de la Sierra é um aeroporto pequeno em relação ao movimento e livre demais a conta, bem interessante. Você está na fila assim para você ir para o raio-x, ainda tem gente do seu lado vendendo coisa. Achei bem legal. Achei um país muito livre, eu gosto de coisa livre assim. Então eu estava na fila para ir para o raio-x, e uma menina veio vendendo canetas que ela fez. Ela fez umas linhazinhas bem bonitinhas, canetinhas. Aí eu falei: nossa, que legal. E como eu já vendi coisa na rua, eu sei quanto é difícil vender coisa na rua. Não é fácil. Você partir, vender coisa assim de carro, de casa em casa, é difícil. As pessoas te subestimam, assim, não te dão valor. É ruim, é difícil, não é fácil. Criança, então, pior ainda. E aí eu vi a menina, falei: não, eu vou comprar com você, ué. Aí eu tinha umas notas bolivianas lá, dei para ela aquelas notas, peguei um monte de caneta dela, ela ficou toda alegre, aí saiu correndo assim, feliz. Eu falei: beleza. Aí botei as canetas no bolso, na bolsa e vamos embora. Quando eu estava andando, um monte de gente na minha frente, eu vou andando assim, de repente eu olho no chão assim, uma nota de $100, zerada, novinha. Eu peguei a nota assim e falei: uai. Achei até aquela pegadinha que você fala: isso aqui é pegadinha, essa nota vai sair andando.
Aí eu peguei a notinha de $100 assim, olhei para a nota, aí a mulher da frente brasileira, falei, essa nota que é sua? Ela, claro que não, não sei o quê, já só assim, que isso, o cara ofereceu nota de $100? Golpe, tá de brincadeira? Aí o que nota eu falei, de alguém é essa nota? Não apareceu ninguém, aí eu botei no bolso. E vim embora com a nota, tá comigo, sei lá, já gastei, mas olha só. Não estou dizendo que Deus vai te dar se você der, não é nada disso. Eu estou dizendo que Deus pode te dizer o seguinte, seja doador, porque o seu dinheiro é meu. Eu dou e tiro quando eu quiser. Ou não é assim, gente? Senão fica barganha. Eu vou dar aqui porque Deus vai me dar uma BMW. Se eu der aqui 10 mil, então Deus vai me dar 100. Gente, não é assim que funciona, nunca foi. Há muitos anos atrás eu não tinha dinheiro não tinha como comprar pneu nem para o meu carro direito, mas eu botei 4 pneus novos numa Brasília, de um missionário de uma denominação lá, que eu adorava aquele cara, ele era fantástico, um cara maneiro demais. Eu botei 4 pneus novos no carro dele, quando o carro dele estava encostado, consertando o pneu furado, eu vi o carro dele, parei e falei, borracheiro, botar 4 pneus zerados no carro dele, radial. Aí ele colocou os 4 radialzão no carro dele lá e tal, e quando ele viu os pneus, ele ficou louco, por quê? Ele falou, não tem como pagar isso. Eu falei, não, alguém passou aqui e mandou colocar. E eu, claro, comprei assim, pagando um pneuzinho por mês, check-in, 30, 60, 90, 120. Mas paguei. Um pneu por mês, olha lá. E um dia, jogando bola com esse cara, ele quis jogar bola, me chamou para jogar bola e tal, no campo de futebol, ele estava abraçado. Aí ele começou a orar. Eu quero orar aqui. Aí ele orou e falou assim, e ele falou assim, e Senhor, eu quero te pedir que aquela pessoa, aquele homem que botou aqueles 4 dentro do meu carro, que o Senhor dê 1000 vezes mais para ele. Eu falei, amém. Eu acho que Deus ouviu a oração dele também mais do que 1000 pneus para mim. A verdade é que se você tem um coração doador, Deus tem prazer em te dar, é só isso, não é barganha, gente. Vocês entendem isso? Não é troca, não é barganha. Deus tem prazer em dar para os filhos dele. Deus gosta. Qual é o pai aqui, gente, que não quer dar as coisas para o filho? Eu tenho 2 filhos, eu quero dar muitas coisas para ele. Seguro porque eu quero que eles trabalhem para ter. Não, vai trabalhar, moleque, não é assim não. Está muito fácil. Você vira. Mas a gente tem prazer em fazer isso. Mas se eu der para o meu filho mais novo hoje uma Mercedes-Benz, para quê? Ou um Porsche? Para quê? Vou estragar o menino. Não, dá para ele um carro que ele possa se movimentar, vai na faculdade, volta e está resolvido o problema. Amém? Até porque o dinheiro não é meu, é de Deus, eu tenho que orar bem para saber o que eu faço com ele. Há pouco tempo atrás eu estava no... A gente tem 10 minutos ainda, não é isso? E eu tenho ainda para contar alguns testemunhos. Tudo bem para vocês? Se der um pouquinho mais de tempo? Só uns 5 minutinhos no máximo. Senão também a gente para, está tudo certo. Então vamos lá. Há pouco tempo atrás eu estava no semáforo em Vitória, com o meu carro, e parado no semáforo, e aí passa um menino vendendo amendoim. Aí eu, vidro fechado, rádio com nada ligado, som, digital, teto de vidro, estou lá no meu carrinho. Falei, não. Aí o moleque passou. Ali para dentro eu falei assim, puxa vida, quando é que a gente sabe quando dá e quando não dá, né, gente? Como é difícil isso, né? Quando, cara? Quando você vai discernir? Quando discernir isso? Como, né? Como é que o dinheiro não é meu? Como é que eu vou dar ou não vou dar? A gente fica nessa dúvida. Aí eu peguei e falei, é fácil. Falei, Senhor, é o seguinte, se é para dar dinheiro para esse menino, eu tenho aqui do meu lado aqui uma caixa cheia de moeda, e eu junto muita moeda ali, moeda boa, só boto moeda boa ali. Está aqui essa caixinha aqui. Se esse menino voltar, ele tem que voltar no meu carro, porque não acontece nunca isso, porque esse passo de carro em carro vai embora. Nunca que volta aquele carro que disse não para ele. Eu sei o que é isso, que eu já vendi. Eu nunca voltaria no carro que eu tinha vendido não. Então, se esse menino voltar, e ficar do meu lado, parado, me olhando com cara de trouxa, então eu vou dar tudo que eu tenho aqui nesse pote aqui para ele. O que aconteceu? O moleque não volta, gente. O
menino voltou, ficou de frente para o meu lado, me olhando com cara do nada. Eu olhei para o cara dele e falei, que isso, vai me assaltar? Que negócio que é esse? Aí baixei o vidro do carro, falei, abre a camisa aí, velho. Aí eu falei, rápido, vou te dar umas moedas aqui. Ele, obrigado. Ele abriu a camisa assim, eu peguei, ele afundou, ele falou, que isso, moço, que isso? Você quer quantos amendoim? Eu falei, não, amendoim nenhum. Amendoim nenhum. Eu já comi amendoim demais na minha vida, já. Aí eu disse para ele, olha, eu sou mau, mas Jesus é bom. Beleza, gente? Tira você do foco e põe Jesus na frente. Põe o nosso Pai como foco, porque foi Ele que trouxe o menino de volta. E quantos aqui, quando alguém pede dinheiro para você, você na hora fala, Senhor, é para dar ou não é para dar? Ou dá ou não dá, né? Às vezes eu falo, não dou não. Você fala, dou. Mas eu nunca sei quando é o momento. Ou para quem fazer. Ora, o dinheiro não é seu. Ora para o dono do dinheiro. Ó, gente boa. Dá ou não dá? Fazer ou não fazer? Ele te responde. Ok? Esse testemunho aqui, poucos conhecem. Talvez o Ricardo não conheça, mas eu também nunca contei assim em público. É a primeira vez. A gente tem que ter muito cuidado quando falar Deus fez, Deus nos fez, não fez, Deus falou ou Deus não falou. Essa história é antiga, bicho. Já tem uns 25 anos. Eu fui na casa de uma irmã, eu tinha uma motoquinha velhinha, fui na casa dela e do marido dela. Quando eu cheguei lá, ela estava mal, estava com uma cara assim cansada. E eu falei com ela, o que houve? Ela, nossa, essa noite entrou um besouro, uma mariposa pequenininha no meu ouvido, e não saiu. E ficou, a gente teve que ir para o hospital, pegamos um carro emprestado aqui, fomos para o hospital, lavou até sair, eu estou cansadíssima, estou quebrada e tal. E aí eu falei com ela bem assim, sabe por que entrou uma mariposa na sua orelha? Ela falou, não, por quê? Eu falei, porque você é muito fofoqueira, está ouvindo muita fofoca. E está falando muita fofoca. Deus está te falando isso. Ok, era novo, recém-convertido, o bonzão. Ok, passou aquela tarde e tal, a noite e tal, eu fui dormir. O que aconteceu comigo? Gente, entrou um besouro na minha orelha. Como é uma chance em 1 milhão? É sério. Quantos aqui tiveram um besouro na sua orelha? Não, nunca. Hã? O quê? Um pernilongo? Cara, o besouro entrou na minha orelha e quando eu acordei com aquele negócio, parece que está assim, não sei, parece que vai arrancar a cabeça do lugar, porque é uma sensação muito ruim. Na hora eu lembrei e falei, nossa. Fofoqueiro. Falador, linguão. Aí eu tive uma ideia fantástica de tirar o besouro. Falei, vamos ficar quietinho, velho, vamos dormir. Aí botei de ladinho assim, ver se ele dormia, não dormiu, ele ficou falei, até não. Aí tive uma outra ideia. Acendi o abajur e botei o abajurzinho do lado assim. E aí eu percebi ele manobrando, ele foi, até foi embora. Graças a Deus. Eu senti ele virando ali e foi embora. No outro dia, óbvio que eu fui aqui na casa da dona Eliana. Falei, dona Eliana, você me perdoa? Que essa noite é tão besouro na minha orelha. Foi mal. A gente tem que ter cuidado. Também por esse lado. Eu lembrei desse testemunho aqui, tá bom? Porque a gente fala, Deus fez, Deus falou, Deus não falou, não. Falou mesmo? Fez mesmo? Quando eu cheguei e falei assim, Rainer, Deus falou comigo isso. Como que Deus falou? Não falou, como? Não, eu senti no coração. Não, senti no coração não. Porque Deus falou, Ele fala, eu manassorei, babá. Eu ouvi Deus falar comigo umas 3 vezes, e sei como é que é esse negócio. Uma vez para dar emprego para um cara, que eu tinha mandado ele embora já, Deus falou, traz ele de volta, dá emprego para ele. E eu trouxe rapidinho, e dei emprego, está comigo até hoje, já deve ter uns 15 anos. Outra vez foi na história de um Chevette, num Passat, não sei quantos conhecem essa história aqui, não sei se vale a pena contar também, você não tem mais tempo para ela.
E a verdade é que, quando Deus fala, Ele confirma. A coisa acontece. Amém? Ele fala, a coisa acontece. Deus deu 3 sonhos e as pontes caíram. Lembra dos sonhos? Lembra da história da ponte? Contei? O velhinho disse para ele: vai vir um carro amarelo, faça sinal, tem 2 santos lá dentro, vai te levar na porta da sua casa. Gente, nós deixamos o cara porta da casa dele. Não foi nem assim um quarteirão, nem foi lá na rodoviária do Rio de Janeiro. Na porta. Isso é fé, gente. Isso é acreditar no sobrenatural de Deus, no que pode fazer por você, pela tua casa, pela tua família, tua empresa. Acredite, Deus pode fazer. Amém? Eu desafio você. Desafio você a viver esse sobrenatural. Eu te desafio a viver uma aventura com o Pai. Uma aventura com Deus. Porque se você de fato é filho, Deus tem interesse em fazer por você, com você, através de você. Encontre o foco certo, o propósito certo. Por quê? O que é mais importante? O propósito ou o caminho? Quando você saiu lá da sua casa para vir para cá, o que era mais importante? O estar aqui ou o caminho? O estar aqui. O propósito é mais importante do que o caminho, ou a prática do caminho. Vocês compreendem isso? A gente bota muito foco no caminho. E qual é o propósito? O que Deus quer com o final disso tudo? A empresa abençoa muitas pessoas. A empresa ajuda muitas pessoas. A empresa crê, acredita que eu posso fazer a diferença naquele local. Você pode fazer a diferença onde você está agora, com o que você tem e da forma que você está. Daqui a 10 anos, quando eu tiver 30, 60 milhões na minha conta, não vai rolar. Quantos aqui tem 60 milhões na conta? Você tem, Lora? Ainda não, gostei da fé. O ainda é muito legal. Entendem isso? É agora, é nesse momento, é já. É da forma que você está, como você está, com o que você tem. Eu te desafio a viver essa vida com Cristo. Nesse sobrenatural, eu te desafio a você viver essas aventuras fantásticas que Deus tem. Amém, gente? Amém. Qual é, Rodrigão? Você também é irmão lá de Vargem Alta. Quarta-feira achei que ele ia ter um filho na frente lá. Eu vou contar só mais um testemunho. Esse é de um irmão que trabalha comigo na empresa, são 12:30 já, tá bom? Então eu vou ser rápido. É o último. Esse rapaz, ele teve um câncer fulminante. Ele tinha, segundo o testemunho dele mesmo, 5% de vida. Né, Ricardo? Sim. E quando ele descobriu o câncer, ele já estava botando fezes pela boca, já estava detonado. Já. Era um câncer no estômago, ele estava em estado terminal. O rapaz novo, o Roninho deve ter uns 35. E então, quando o médico disse para ele: ó, cara, você não tem jeito, velho. Você não... Câncer do nível 5. Nível 5, né? Eu não sou médico, então... Ok. Então ele estava muito, muito ruim. Aí ele falou com o médico bem assim: olha, na minha vida quem manda não é você, eu creio no Deus que me cura, eu creio no Deus que faz acontecer. Então, se Deus quiser que eu morra, senão ele vai deixar viver. Então a cura vem do Senhor. Ele é gago, né? A cura vem do Senhor. E o que eu posso dizer para vocês é que 6 meses depois esse cara estava perfeito, não fez nem quimioterapia, nem radioterapia, não fez nada disso, simplesmente o cara está melhor do que eu. Essa é a verdade. 6 meses depois. Para quem estava em estado terminal, morrendo. Então, ele falou que Deus faria. E Deus fez. Esse mesmo cara era chefe de usinagem. Eu fiz uma loucura com ele, tirei ele da usinagem, coloquei ele na elétrica e falei: você vai ser chefe da elétrica. Ele não entende nada de elétrica. Falei: eu sei que você não entende elétrica, mas eu quero você na elétrica. E eu coloquei ele na elétrica como chefe de setor da elétrica.
parte de montagem de painel, e nossas máquinas são muito sofisticadas, que a gente vende. São máquinas CNC, máquinas touchscreen, recebe um pendrive, corta lá pedra, são robozinhos. É o que a gente fabrica, é o que eu desenho, é o que eu gosto de fazer. E eu não sou formado em engenharia não, tá, gente? Eu sou técnico mecânico. Então, a minha vida também é um milagre também. De todo tamanho. Não tenho capacidade para isso. Só é Deus ou nada. Então, vamos voltar para o Ronin. Aí, apareceram então para ele vários projetos elétricos. E o que é pior, trazendo CNC, trazendo robô, trazendo servo, trazendo... E ele não entende do negócio. Não dá para ele. Ele começou a ficar muito preocupado e ansioso com isso. Aí chegou um dia, 15 dias depois, ele falou: Renan, não aguento mais isso aí. Eu vou morrer, eu estou preocupado, a minha cabeça está 200 por hora, eu não durmo mais, preocupado. E me ajuda, velho, eu me tiro desse setor, por favor. Eu falei: não, vou te manter nele. Você vai insistir nele, você vai estar bem, fica tranquilo. Deus quer ir. Tá bom. Aí ele foi para casa, falou: Senhor, indo para casa, ele falou: Senhor, eu não dá para mim não, eu estou ficando doido. Você é o engenheiro dos engenheiros, você é médico dos médicos, já me curou agora há pouco tempo, eu estava morrendo, você me deixou ver. Então, eu quero te pedir aqui, deixa eu entender aquele esquema elétrico lá, deixa eu compreender aquilo lá, eu preciso entender aquilo. Eu não entendo nada. Na verdade, o Ronin, talvez ele não tenha nem o ginásio completo. Quinto primário, né? Então, o cara, escreve o nome dele. A gente paga, tá, gente? Para os empregados darem, se quiserem, mas eles não têm muito interesse, não. Mas, de forma ou de outra, a história é do Ronin. Vamos lá. E aí, o Ronin dormiu, acordou, pegou o carro dele, ele tem um Civiczinho, aí parou lá na empresa, e aí, mais uma vez, ele falou: meu Deus, vou abrir esse computador. E naquele dia ia chegar um programa de São Paulo muito complexo, um robô de 5 eixos que a gente estava fabricando, muito difícil de montar a máquina. E ele abriu o painel, abriu a tela inteira, e quando abriu aquele meio que veio todo aquele esquema elétrico, ele simplesmente conseguiu ler todo o esquema elétrico. Vocês creem nisso? Mais do que isso, corrigiu um erro do esquema e mandou de volta para os caras de São Paulo. Mais do que isso. É isso aí. É acreditar. Interessante que eu já tive a oportunidade de ver várias palestras, vários testemunhos, de motivacionais. E a diferença do que nós ouvimos hoje que eu posso não conhecê-lo profundamente. Mas o que me emocionou, o que me emociona agora, é que eu sei quem é o Deus que nós servimos. Amém. E é Ele que faz a diferença. Toda a diferença. Então eu louvo a Deus por isso. Amém. Porque eu anotei algumas coisas aqui, mas interessante, viver uma aventura com Deus. Viver uma loucura. Viva. Um paradigma, uma loucura. Amém. A testemunha ser Deus da batida, possivelmente, não vou julgar, mas dizer assim: como? O cara cometeu uma imprudência a 120 por hora, ele vai ser preso, processado. É isso aí, é o que eu achava. Mas você fez uma coisa que meu filho faz comigo. Ele pede coisas incríveis que humanamente não dá nem para entender, mas ele, você fica uma vontade de ser meu filho, ele pede. É isso aí. E você tenhamos esse coração humilde. Amém. Entender que nós somos filhos e que podemos desfrutar dessa graça, dessa maneira. Então, vai ser a Deus para a sua vida. Amém. Bom, pessoal, tem mais aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhos aqui, mas eu não vou contar, óbvio que não. Acabou o tempo, são 12:10. E a cada ano a gente tem uma história nova. A cada momento a gente tem uma história diferente para contar. Pode? Meu nome é Ricardo, alguns me conhecem aqui, eu sou cozinheiro. E de 14 anos atrás eu tive com o Rainer em Vargem Alta. Há 14 anos atrás eu fui em Vargem Alta fazer um almoço para a empresa dele.
uma empresa que ele estava abrindo, outra empresa, né, com sociedade. E ali eu conhecia Heiner de ouvir falar. Para mim ele era um alemão de 1,90 m, grandão, com o nome Heiner, né? Aquela coisa pesada. Quando eu vi a realidade, eu disse, nossa. Mas foi legal, porque dentro desse testemunho que o Heiner tem dado aqui, eu posso falar isso com muita tranquilidade, muita paz, que eu vivo isso. Ele me chamou, falou assim, cara, você trabalha em Vitória? Eu trabalhava, tinha um emprego em Vitória, né? Trabalhava no Centro de Convenções de Vitória. E ele me fez uma proposta, vem para cá fazer comida para minha empresa. Financeiramente seria loucura, porque eu ganhava menos do que eu fazia. Mas aí eu orei, falei com os irmãos, e os irmãos falaram assim, cara, é de Deus, vai. E eu fui, há 14 anos atrás. Eu e minha família, urbano, morava na cidade, assim, endividado, problemático, um monte de problema, tal, rapidinho, só para vocês entenderem. E eu fui para Vargem Alta. Esse cara acreditou na gente, né, nos deu essa oportunidade. Ele me deu uma cozinha de trabalho, uma estrutura física de cozinha, né? Ele construiu algo que não tinha ideia, me deu casa para morar, carro para trabalhar, e ele investiu. Ele entendeu que isso era de Deus para a gente estar lá. E nós fomos para lá e foi algo assim transformador, né? Foi um divisor de águas para a gente, né? Conhecer a Heiner, a família dele, a casa dele. Nós somos próximos, somos amigos, né? Vivemos juntos como igreja, como família, como corpo, empresa, em tudo junto, tal. E foi algo assim maravilhoso, experimentar o que Deus tem feito, né? A estrutura mudou. Antes começamos a servir 30 pessoas na empresa dele. Hoje a empresa é com 60. A gente serve mais quase 100 em outras empresas também, né? Isso abriu as portas para a gente de trabalho. Crescemos no trabalho, crescemos como igreja, crescemos financeiramente. Enfim, a visão abriu, a visão mudou, né? Porque ele acreditou, né? Ele acreditou nesse projeto de investir em vidas, né? Não é a vida financeira, não é isso, é gente. E o Heiner gosta de gente. Eu quero dizer assim que eu me alegro muito, né, de ser amigo, de ser irmão desse cara aqui. Amém? Isso aí, gente. Vamos viver a aventura com Deus? Vamos lá. Amém. É isso aí. Obrigado por terem vindo aqui.